Salve, salve, galera! Mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem? Eu sou o Bruno Toledo. Felipe Bornelli. Eu tô me recuperando aí. Brunão, eu tô muito feliz. Hoje é o Eu dia- tô muito feliz. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um pro dia muito Planejando especial pro Planejando Bem. Isso aqui, quem vai dar a voz desse início és tu, meu amigo. Bem. Eu queria dar uma adenda a todo mundo que tá em casa, que assim, se eu estou aqui hoje, eu não tive que vir me arrastando de cadeira de rodas, um dos responsáveis está nessa sala. Então, hoje eu tenho o prazer inenarrável de trazer Duas coisas que você faz muito bem, né? Se machucar e ir no Augusto. ele me acompanha bastante. E ele te acompanha bastante nas duas. Os dois me acompanham. Assim, hoje tem o prazer de você em casa tem o prazer de conhecer um pouco de um casal que eu conhecia um deles primeiro, depois viraram um casal e hoje é uma família que eu gosto demais. Só tá faltando o Leozinho aqui, que Leozinho. ele é modelo e por isso ele não tá aqui com a gente hoje, ele tá se Ele resguardando. tá numa campanha da Gucci. Ele é lindo. Muito provavelmente a foto que a gente vai colocar no Instagram essa semana vai ser do Léo, porque ele é muito melhor que todos nós aqui juntos. Sim. Então, tá aqui o Fabão, a Cá. Ele não gosta de chamar ele de Fábio, Mas tudo bem, eu mano. chamo Não, ele não é que eu não gosto, Eu eu sou conhecido como Eu Diogo. conheci ele sexta-feira e já sei isso, velho. Não, mas eu sei disso também, mas eu nunca conseguia. Eu chamei de entendi. Fábio, velho. E a gente é brothers há muito tempo. Então, eu acho que eles têm coisas vou muito chamar de legais. Diogo, Ele me chama disso. Ele tem coisas muito legais. Eu chamo ele de Chico pra- Bento, só eu chamo ele assim. É verdade também. Esse aí é o Maurício de Souza. Então, assim, a Kai e o Fábio tem coisas muito legais pra falar, tanto no âmbito pessoal, profissional, familiar. Eu acho que eles têm muito a agregar pra todo mundo que tá em casa hoje. E pelo pouco que eu tive de contato com vocês, cara, dá pra ver. Eu sou muito da energia, né? E Vai lá, Paulo, vai lá. todo mundo de Enel agora, velho. Enel. E dá pra ver que, cara, É, vocês dois são duas pessoas muito pra cima. Pô, eu sempre falo isso em todo episódio, mas Tô muito feliz. é de coração. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui. E antes da gente começar, tem o momento aleatório do Planejando Bem que a gente faz em toda entrevista. E vai baixar o Leão Lobo agora em mim. Como que vocês se conheceram? Ela é a minha paciente. Ah! A gente vê por aqui. Pô, podia ter sido eu. Esse que é o pior agora. Viu o azar que você teve? Pô, mano, vacilei. O que você tem Cara, que você não teve tem? sorte. Não, mas foi. A gente Não, tinha a gente tinha amigos em amigos em comum. comum, A gente tinha amigos em comum. Por isso que eu virei paciente, porque a gente tinha amigos em comum. Mas aí eu. Aí ela me jogou um feitiço na eu internet. comecei a Durante o postar período fotos, que ela era minha assim, paciente. fazendo fisioterapia. Ah, Por isso que eu falei que ela era minha paciente. assim, que a gente, entendi. na verdade, se aproximou porque ela era minha paciente. Ela postou umas fotos de uns exercícios que eu tinha passado pra ela, né? Tipo, fez bem a lição de casa, Fazendo né? bem a lição de casa. Então, tipo, daí eu olha peguei e aqui, mandei fazendo um físio. curtir assim no Por isso. Aí Facebook. já virou uma mensagem. Aí vira um Por isso que não fui eu, então, direct. porque Exato. Né? Como você não faz exercício, eu faço. Por isso que não fui eu. E lembrando que se não posso, não funciona. Se eu posso, não cresce. Entendi, olha só, cara. Então, hoje temos quem aqui? Temos aqui, hein? Júlio, Karine, sejam muito bem-vindos. E, cara, logo nesse início, vocês têm muito pra agregar aqui. Assim, a Ká tem uma profissão, pode chamar de inusitada? Pode? Pode. A galera em casa tá assim, não, gente, vem cá, vem pra ouvir. Vem cá, Faz. vem cá. O que será que é isso? Funciona, né? E conta Próximo episódio. um pouco da história de vocês, como é que vocês foram parar nas carreiras que vocês têm, de onde vocês veem, vocês são de São Paulo, enfim, dá o briefing pra geral aí sobre a vida de vocês dois, por gentileza. Primeiro, Pode ser primeiro. bom, complementando ali a apresentação do Fê, eu Pode me até chamar falei de Fê, hein? mesmo, pode me chamar de você quiser. Estranhaço isso foi Eu não também. consigo, eu não consigo. É que meu nome é Fábio Henrique, mas todo mundo me chama de Júlio desde pequeno. Tem algumas teorias, mas nenhuma muito correta. E já tentei algumas vezes emplacar o meu nome, só que todas as vezes acaba voltando para o Júlio desde o colégio isso. No período, no início da profissão, até que ficou um pouquinho mais de Fábio, mas depois entrou o Júlio, daí eu desisti. Então hoje já me apresento como Júlio mesmo. Bom, eu sou fisioterapeuta, já tô velho, já. Acho que esse ano faço 19 ou 20 anos de formado, não lembro. Não, mentira, desculpa. De formado, 17 anos. Trabalho com fisioterapia esportiva e terapia manual. Dentro da minha clínica, mais terapia manual, mais trabalho permeio no âmbito esportivo, né? Já trabalhei no São Paulo Futebol Clube, trabalhei com a Seleção Brasileira de Rugby e em alguns outros clubes menores. Fábio Olímpico. Participei das Olimpíadas há talvez
2016? no Rio. Pan também, não teve? Não. Participei. Foi o primeiro ano do rugby, 2016? Foi, na verdade, foi a volta do rugby às Olimpíadas. Até, acho que, se eu não me engano, até 1962, alguma Olimpíada nesse período, tinha rugby, e aí ele saiu do ciclo olímpico e voltou em 2016. O Comitê Olímpico não ia perder a oportunidade. Não ia perder a oportunidade de não ter Fábio Tem Alves. um homem desse lá O na Júlio. delegação, né? Nossa, Porra. Bom, participar das Olimpíadas, já que você falou desse tema, foi tirando o dia do nascimento do Léo hoje, pra mim foi uma das coisas mais Nossa, importantes da imagina. minha vida. Você entrou junto? Você não entrou junto com a delegação? Participei, fui Sério? foi animal, mano. Nossa. Eu fiquei vendo. Olha, eu ele. arrepiei e eu só fui na arquibancada em Muito 2016. Mano, você fez o quê? Você fez uma live pelo Insta? O que foi? Não, só no. Não, na época ainda era Facebook, eu acho. Ainda usava o 2016 o forte era o Não, eu Facebook. fiquei- eu Tem fiquei- um vídeo, eu- tem um vídeo. Eu fiquei Então, te fiz um vídeo, vendo. eu fiz um Não tinha nem vídeo. stories, eu acho, em 2016 ainda no Facebook, Não, porque acho que não, eu postei uma foto que eu fui assistir o basquete, eu postei uma foto no feed. Então pode ser. Sim, Tem foi um isso vídeo. mesmo. Ah, então é o vídeo, né? Eu Tem um recebi. vídeo. Eu Não, lembro eu desse vi o vídeo. vídeo entrando na Nossa, é Maracanã. emocionante, Foi- mano. foi É bem emocionante, é bacana. emocionante. E assim, eu acabei, que é uma coisa minha, né? Que eu acabei só filmando nesse caso do vídeo. Eu filmei a entrada assim, depois desencanei do celular, porque Mas a também, energia né? era Não, tem que sensacional, fazer, tem que foi fazer muito, isso, muito louco, pô. assim. E fora que aí veio todas umas coisas que passou comigo eu joguei futebol de salão e tinha o sonho de participar de uma Olimpíada. Eu lembro 94 não, 96 na Atlanta 96, que Até nos 2000, o 96. logo, aliás, o Rio tava participando para tentar fazer 2004, né? Sim, sim. E aí era até, tipo, Rio 2004, não, Olimpíadas 2004, Rio candidato, alguma coisa assim que eles Sim. sempre falavam. E aí eu comentava com meu pai, nessa daí eu vou participar, não sei o que lá e tal. E acabou que aí depois eu descobri que o futebol de salão nunca ia ser um esporte olímpico. E fui desenvolvendo e acabei parando de jogar. Mas você foi até o profissional? Não, eu parei de jogar futebol de salão com uns 17 anos. Entendi. E aí acabei Aí desencanando você foi fazer disso, né? faculdade Fui e viver tal, normal, virou fisioterapeuta, foi cuidar da galera que E aí quando... levava o corpo no limite, né? Exato. Mais ou menos isso mesmo, né? E aí, quando participei em 2016, foi bem emocionante, porque também foi no Rio, inclusive. E aí, meu pai uma vez até comentou comigo, então, não foi em 2004, mas Sim. Que da hora, você cumpriu o que mano. você falou que ia que fazer. da hora, Cara, e que tal. sensacional. Foi bem bacana também. Porra, muito louco. E vamos lá, dona da Eu. empresa inusitada. Cara, eu caí de paraquedas, assim, né, na tradução. Eu sou formada em comércio exterior também, né? A tradução é a minha segunda formação. E eu fiz intercâmbio bem novinha, com 17 anos, e morei fora um tempo, estudei fora, voltei, trabalhei com comércio exterior uns bons anos, trabalhei em empresa. E sempre dei aula de inglês também, eu sempre fui a pessoa do inglês. Assim, nas empresas eu tinha grupinho de estudo de inglês na hora do almoço, que eu dava aula pra galera. Eu era a pessoa que corrigia os e-mails de todo mundo, eu sempre era a pessoa do inglês. E aí, deu um tempo, eu dei uma desencanada, assim, eu não queria mais trabalhar em empresa, eu tava muito desacreditada. Que assim. empresa que você tava nessa época? Não, nem Ah, lembro. você não foi... Trabalhei em várias empresas, trabalhei Ah, em indústria tá. química, Você teve uns Entendi. probleminha também, não foi? trabalhei com exportação de café, eu trabalhei em indústria química. Entendi. E assim, eu já tive burnout antes de eu saber o que era, de eu ter ataque de Putz. tremedeira, de parar no hospital, de não ter ideia, de eu achar assim, nossa, eu vou morrer. E não é possível, porque Sim, como que uma pessoa sim. tão nova tá passando tão mal? E aí eu fui no cardiologista e eu tava com síndrome do pânico. E era de trabalho, assim. Sim. De meta, Acúmulo de trabalho e tal. e aí eu desencanei. Eu falei, não quero mais trabalhar pra empresa, eu vou dar minhas aulas, fiz minhas contas e tal. Eu falei, não, vou dar aula. E eu sempre dei aula. Então, pra mim, era tranquilo. Eu fiquei dando aula particular e tal. E aí eu resolvi voltar pra faculdade. Na verdade, foi a minha madrasta que falou assim, por que você não vai fazer um curso? Tem um curso, assim, assado, com aqueles foninhos e tal. E eu nem, assim... Eu nunca usei, eu sempre falei inglês, então eu nunca consumi isso. Uhum. Então, até pra mim era uma coisa Sim. nova. Eu falei, será? Não sei se eu gosto e tal. Mas era mais assim, eu vou fazer, né? Tá bom, vou fazer. Aí eu voltei pra faculdade, comecei a estudar, e aí eu já comecei a trabalhar com isso. Pouco, mas já comecei. Com acompanhamento e tudo mais, e mudou. Que ano assim. foi isso, cara?
2017. 17. Foi. Aí você Meu tava dando primeiro aula de trabalho. inglês. Dando aula de inglês, não queria mais voltar para o mundo corporativo. Entendi. No início de 17 a gente começou a morar junto e Isso. eu percebi que ela já não estava mais tão feliz dando aula também. E aí eu Que físio, hein? E Que físio. aí eu comecei a migrar, eu continuei dando aula, Entendi. já comecei a não ter mais aula presencial, porque era muito cansativo também, né? Eu ia na casa das pessoas, imagina. Sim. A gente tá falando isso de pré-pandemia, Quando era não tinha normal. nada, É. Era normal, eu ia então rodava ninguém a cidade conhecia o Zoom. toda. Mas foi nesse período que você começou a dar aula online, né? Foi por aí que eu comecei a dar aula online. Mas aí eu já comecei a limar, eu já não queria mais alunos presenciais, queria Entendi. só os online, porque eu fazia um horário muito melhor, eu fazia as aulas Qualidade de seguidas, vida. não perdia o tempo de deslocamento, muito melhor. E aí começaram a aparecer alguns eventos, algumas coisas, e aí eu dava uma desmarcada numa aula, fazia um entendi. evento, até um ponto que Como assim o evento? Que tipo de evento que era? É evento... que você falou tradução e você não explicou Ah, muito o que você desculpa, faz ainda. eu faço tradução simultânea. Que é muito legal. É muito legal, né? Um dia acaba você acha que você dá conta? Assiste o Jornal Nacional e fala em português o que eles estão falando. Exato. Você não dá conta, irmão. Você não dá conta. Não, e a respiração deve ser... Você não dá conta Não, de isso- falar o português. Pra quem Entendi. não sabe o que é tradução simultânea, acho que é legal explicar, tipo, Na prática, na né? prática, como, o que é. Ela tá... Tipo- É normal ela meter o bedelho às É. vezes, tá? Não, tudo bem. Não, a gente pode fazer um teste, tipo, eu vou falar e você vai traduzir. É. Né, assim é muito difícil, porque assim. Ah, não, eu tenho equipamento, gente. Eu tô ouvindo o áudio limpinho ali de fone, né? Assim é consecutiva. Você Não, mas pode então, fazer por alguma exemplo- coisa, a gente faz o Quando tem, consecutivo. por exemplo, acho que as pessoas sabem, né? Quando tem aquelas convenções que você vê todo mundo de fone, Isso. ou em vários países. Que tem o palestrante tem dos alguém Estados traduzindo. Unidos. Isso mesmo, toda é vez. isso que ela faz. Você tá traduzindo o que o palestrante americano tá falando pro Ela é tipo português a voz da pra consciência, plateia. né? Isso, fortes. toda Você é a vez voz que da vem consciência alguém de traduzida. fora. Entendi. Ah, não, tava falando Algum, dela. alguma pessoa verdade. de fora do Brasil, a Entendi. gente faz a tradução. Isso pode ser simultânea, com os foninhos de ouvido, né? Então, você vai lá, quando você vai em algum evento que tem as cabines no fundo, geralmente da sala, aí Sim. você retira lá um radinho, né? Que a gente Sim. chama de radinho. E você fica ouvindo a pessoa, aquela vozinha lá no teu ouvido, sou eu, geralmente. Cara, que animal, velho. Muito legal, E muito tem a consecutiva também, né? Que não é ao mesmo tempo. Que também é acompanhamento, alguma reunião. Então, por exemplo, se aqui tivesse algum palestrante de fora, provavelmente por ser formato de podcast, o que seria era uma consecutiva. Tipo, o Que cara é, fala. ele as coisas. fala, eu traduzo. Ele fala, Ah, eu traduzo. entendi. Isso funciona também e acontece bastante também. Entendi. Acho que tem um vídeo engraçado do Tom Holland. Você já viu esse vídeo? Ele tá falando Eu não vi. ele tá falando em inglês, não sei o que, ele é um molecão. Pra quem não sabe, E o Tom aí- Holland é um É a Homem-Aranha. maré. Aí ele fala, não sei o que. É, mas já tá tem no gente que errado. não sabe. Aí ele fala, e aí ele fala o negócio, aí vem o cara e fala em espanhol, tá ligado? E aí ele olha assim, não sei o que, fala em inglês, aí o maluco vai e fala em espanhol. Aí, mano, da terceira vez que ele fala, ele fala assim, tem que é menos, não sei o que, tipo, ele começa a ficar puto com o cara. E aí ele vai, faz de novo e o cara fala. Ele fala assim, mano, deixa eu falar, daqui a pouco você fala. Aí, assim, não, aí alguém fala pra ele, assim, vocês não sabem falar inglês? Aí que ele se tocou que tava acontecendo, porque ele achou que o maluco tava entrando na dele. Mas é normal. Ele tava falando em espanhol, ele não entendia que tava Ele, traduzindo. né? conhece, ele não sabe falar Exato. E é normal, as pessoas ficam mesmo assim, né? Elas espanhol. não têm. Maravilhoso. Não, e acontece, gente, até hoje acontece, da pessoa não ter muita noção, ou às vezes se atrapalhar, principalmente se for consecutivo assim, eu já tive vezes de não ter equipamento, e a gente tá fazendo consecutivo e o palestrante, ele Se ele incomodar. tá olhando, e ele vai ficando meio nervoso, meio desesperado, porque parece um eco, né? Você tá Pô, falando mas ali, não avisa tá o palestrante que vai ter alguém traduzindo Avisa, ele. mas a pessoa, às vezes, ela não sabe, ela nunca foi traduzida, então ela não tem noção de como aquilo funciona. Ah, e às vezes então. é Sem falar em complicado. parágrafos, coisas assim, né? É, não, assim, ela vai manter um ritmo normal até. Mas às vezes, quando tá na parte da tradução, ela quer falar, ela para, ela não sabe onde ela Ela pausa. quer te ajudar, né? Ou então, aí ela pausa no meio da frase, não tem sentido, eu fico esperando a pessoa continuar pra eu conseguir. Ela tem Entendi. que falar uma frase inteira, senão eu não consigo. Então tem coisas Não é engraçadas. palavra a palavra, né? Ideia. Ou se é perguntas e respostas e a pessoa tá com fone pra ouvir a resposta, e aí ela não tira o fone na hora que ela faz a pergunta, e ela tá falando e tá me ouvindo na tradução. E essa é a parte mais engraçada. Cara, e como é que foi? O Leozinho, ele nasceu quando? O Léo nasceu logo antes da pandemia. Nossa, eu lembro. Uma semana antes. Uma semana de antes. chegar no Brasil. E como é que foi fazer o seu trabalho? Ou não sei se você não fez, mas... Não fiz. Não fez. Isso também, acho que pra mim foi... Eu fiquei super preocupada de não ser mais CLT, mas ao mesmo tempo foi fundamental pra eu ter mais tempo do que só uma licença de 4 meses, né?
e ter um trabalho muito mais flexível do que ter que entendi. voltar e ir para um escritório todos os dias. Mas você chegou a fazer algum evento? Fiz, eu cheguei a fazer, mas eu não interpretei. Presencial, Online. Online. Eu não interpretei, o que eu fiz muito, e hoje Teve em dia é uma aquela coisa que eu fita faço ainda, né? dos americanos lá também, que você ficava por conta, lembra? No telefone. No telefone. É, isso era também muito legal, Isso mano. é muito legal. Isso era muito Isso é legal. muito legal. É um trampo muito da hora mesmo. Isso um É trampo muito da legal. hora. Que é Muito outra. legal. Mas me que é conta, outro- eu quero saber. Calma, eu ia te Que é contar. outro braço também da gente. Eu amo o meu trabalho, então eu consigo ficar falando por horas aqui. É um braço muito legal, que é uma coisa que eu amo também, que é a interpretação comunitária. Que aí você foge do congresso, ou do palestrante. Sim. É o primo pobre, né, que a gente chama. Porque não tem é para serviços comunitários. Então você vai fazer alguma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos tem muitos imigrantes. E são pessoas que não necessariamente elas falam inglês. Sim. E existe um entendimento de que porque elas moram fora, ou até brasileiros, dentro do Brasil a gente tem a mesma coisa. A gente tem haitianos, a gente tem venezuelanos, bolivianos, que não necessariamente falam português. E tem-se o entendimento de que essas pessoas precisam aprender o idioma. E não, elas não precisam. Porque às vezes é só um país de parada. Às vezes elas não estão no final, elas querem voltar para o seu país e não podem por enquanto, ou querem ir para outro país. E elas moram ali um tempo, ou às vezes elas moram muitos anos e elas não têm a proficiência da língua para, por exemplo, ir para uma consulta médica e entender com propriedade aquilo que está sendo dito. Então, isso é uma vertente. Quando você trabalha com interpretação comunitária, você vai prestar um serviço para a comunidade. Então, ele é pago, óbvio, mas nem de longe ele tem o tanto de verba que tem uma palestra, parte corporativa. Um congresso, exato. Né? Então, não é um ramo que as pessoas querem muito ir, mas é muito legal. E aí eu fazia por telefone, né? Ou por vídeo. Que é, por exemplo, o hospital te liga, eles têm um telefone diferentão, que a pessoa do hospital pega de um lado, o paciente pega do outro, e eu tô no meio. Então eu escuto a pessoa falando, o médico. Então você traduz o médico pro paciente ouvir, e aí o paciente fala, e aí eu fico ali no meio. Isso é no hospital, mas tipo, pode ser uma delegacia. Não, Pode, sim. Sabe aquele programa... O aeroporto. O aeroporto lá, que pega... Vocês já viram isso? Sim. No aeroporto, provavelmente Sim. vocês já viram. Já aconteceu algumas vezes isso, do policial Ligar ligar pro pra algum intérprete. lugar e o intérprete fica falando com... Se é um idioma muito raro, Sim. não tem. Por exemplo, nos Estados Unidos, pro espanhol, a maioria dos hospitais, ele tem lá no hospital já Alguém que faz alguém isso. que faz isso. Porque são muitos. Mas Entendi. no português ele não tem, porque não tem demanda, a não ser em Boston, que tem muito brasileiro, não vai ter demanda para ter alguém... Que justifica o investimento que de ter justifique alguém o lá investimento full de ter um time. intérprete de português, a não ser que seja uma pessoa que fale português e espanhol, Sim. aí ele já mata duas com uma, ele não vai precisar. Então... E não é só inglês, né, cara? Cara, você começa a entrar, como eu conheço ela há bastante tempo, eu começo a entender isso um pouco melhor. Mas você já parou pra pensar que nem todo mundo no Brasil fala português? Isso é muito legal, de brasileiros. Porque tem indígena que Sim. precisa de alguém pra traduzir. Exato. Como é que é aquela história daquela menina lá? Assim, eu fazendo um curso uma vez sobre isso, uma menina contou que uma vez, e ela sentiu a vontade de se abrir no curso para falar isso, que na comunidade dela são poucas as pessoas que falam português. Então não tinha um intérprete, tinha uma utopia. E aí já era um ponto dela estar querendo estudar para levar isso e tal. Mas ela fazia a própria interpretação entre a escola dela e a família dela, quando precisava. Ela era criança, né? E ela era criança. E ela tinha sido abusada. E a escola queria contar para a avó dela a história. Queria falar assim, olha, a gente está desconfiando de um caso de abuso, porque está acontecendo isso, isso e aquilo. E ela ficou com medo. E ela falava pra avó assim, a gente tá te chamando pra falar que a sua neta é uma excelente aluna, que ela só tira notas boas. Isso acontece muito, tá? Isso não é um caso isolado, isso acontece muito. Por exemplo, ou por medo em consulta médica também, até falante de espanhol, ou etc., comunidade indígena, surdo, a gente tá falando de uma coisa que é muito recorrente. Ou nem pensando numa coisa tão grave e tão triste, mas, por exemplo, colocam-se crianças para interpretar consultas médicas. Aí você imagina, o cara fala assim, ó, você tem que pingar, você tem que tomar isso aqui, a pessoa tá com problema no ouvido. Então você fala assim, você tem que tomar 3 gotas disso todos os dias, tal. E aí a criança fala, ó, você tem que pingar 3 gotas no ouvido, porque não tem um entendimento. Sim. É gota, o ouvido que tá doendo, a pessoa não sabe, é uma criança. Sim. Então você imagina o problema que tem, né, nisso. Caramba, gente. Que doideira. Não é tão simples.
quando você fala, a gente também tem exemplo, eu acabo jogando pra filmes, mas aqui filme Spanglês tem uma cena que... Spanglês é um filme com Adam Sandler, e ele se apaixona pela empregada dele, alguma coisa assim, que falava espanhol, e aí a filha da menina, da empregada, que às vezes traduzia a conversa, e ela tem uma cena que ela traduz o que ela quer também pra mãe. Isso em reunião acontece muito, viu? E tem, assim, por exemplo, casos de empresa, por exemplo, a empresa, ela é, sei lá, de matriz americana e tem uma filial aqui, ou etc. Mas tem os dois lados. E as pessoas não conseguem ter uma reunião 100% isenta se não tem um intérprete. Porque às vezes tem uma pessoa que fala inglês que vai lá e cuida da reunião. Ela não é imparcial. Então ela não vai conduzir isso de uma forma imparcial. Então ela pode cortar alguma coisa que alguém falou na hora de traduzir. Ela corta alguma coisa, ou ela fala de um jeito mais leve. Assim, gente, a gente já participou de reuniões das pessoas se xingarem. E desculpa, eu sou obrigada a xingar. Por mais que eu sou obrigada. Porque a pessoa xingou, eu não posso... Na verdade, se eu falar assim... Pode falar palavrão aqui? Pode. Se eu falar assim, vai se fuder, mano, você é um idiota. Eu não posso falar assim... Seu inconsequente. Você está errado. Pense melhor nas suas ações. Eu lembrei daquele... O meu nome não é Johnny. Tipo aquilo lá. Meu nome não é Johnny. Precisa... Foquinho, eu sei o que é. Foquinho, mano. Mas é mais ou menos isso. Eu preciso... Eu tiro o direito da pessoa se defender. Sim. Eu tiro o direito dele xingar de volta. Então, eu preciso carregar. Então, às vezes, a pessoa fala alguma coisa, ela desce o tom um pouquinho. E isso muda o rumo dos negócios. Ô, Caio, você sabe tanto palavrão em português quanto em inglês? A gente adapta, né? Adapta. Lógico. Tudo. Acho que a primeira vez que tem que aprender uma outra língua é palavrão. Eu já fiz um curso que o tradutor não, o professor, ele entendia um pouco de português de tantas vezes que ele já tinha dado o curso aqui no Brasil. E aí uma hora ele parou e falou, não, ele falou um palavrão e a pessoa não traduziu, sei lá. Outra coisa. Ele falou filha da puta e aí a pessoa traduziu como um bostinha. Aí ele falou, não, eu quero que você traduza da forma que eu falei. Da hora. Caraca, que legal. E, gente, entrando um pouco mais no âmbito da existência desse podcast, ao menos na primeira temporada, porque vem novidade aí. Vem novidade por aí. E vocês dois são clientes do Fê, né? Cara, como que você vê para as pessoas que têm o mesmo tipo de atividade que você tem, não só por ser autônomo, mas, cara, acho que o seu ouvido é um dos principais órgãos que você tem para conseguir ganhar dinheiro. Então, pegando a sua atividade e também o fato das pessoas serem autônomas e dependerem da própria energia para trabalhar, o que você acredita e o que você identifica que elas precisam ou não precisam de ter uma pólice de seguro? Cara, pra mim é fundamental, assim. É lógico que pra mim a necessidade de fazer um seguro surgiu quando meu filho nasceu, né? Eu enxerguei isso melhor. Mas eu gostaria também de ter enxergado isso antes e hoje em dia eu fico feliz que eu tenho, porque o meu trabalho depende de mim. Se eu não tô lá para exercer, apesar de eu ter uma empresa, ela não roda sem mim, né? Se eu não tiver com o meu ouvido bom funcionando, se eu ficar surda, ou se eu perder o movimento da mão, eu já não vou conseguir exercer dessa mesma forma. Então, para mim, esse planejamento ele é fundamental. Fundamental. Para eu entender assim, que se eu ficar hospitalizada, eu tô coberta. Sim. Se eu... É só você ver o período que o Leozinho nasceu, que você não conseguiu trabalhar do mesmo jeito. Não sei se sua renda Sim. caiu muito, você teve queda de faturamento ou não. Minha renda foi 0, né? Inclusive, a gente teve um problema com o seu GPS, né? E ela não recebeu licença maternidade. Eu até pagava INSS na época, mas aí é uma outra história, né? Uma história de... Mas, então, Não, pode falar. Gente, pode falar, sabe por quê? Interfere totalmente na... Tem muitas pessoas que acham que o INSS vai dar algum tipo de apoio. E vocês são um caso real que não. Não deu. E eu esperava receber, tipo, um salário mínimo e eu não recebi nada. Nada. Eu fiquei com R$0. Eu fiquei 100% dependente. No terceiro mês que a gente descobriu que não ia receber nada. Não ia receber nada, porque eu tava esperando. E você tava ainda. contando com essa grana. Eu tava contando com isso. Se eu não tivesse o Fábio, eu não ia ter o que fazer. E o Leozinho nasceu uma semana antes da pandemia. Então. O Fábio também se fudeu nessa, tá ligado? Tipo, exatamente. Foi uma fase difícil pra todo mundo. Caramba, cara. Então, assim, a gente já tinha se planejado,
Mas eu tinha feito um outro planejamento. Eu contava com pelo menos um pouco de renda e eu tive zero. Né? Então, hoje eu já penso de uma forma bem diferente. Hoje em dia, meu planejamento já tenta mudar bem mais. Hoje em dia, eu já estabelecida como tradutora, eu penso exatamente nisso. Eu penso nos ICs, né? De cobrir alguma coisa que possa acontecer pelo meu filho, pelo meu trabalho, pelo meu marido. A parte preventiva da coisa. Lógico, lógico. Além de juntar, além de eu ter uma poupança, de eu ter minhas metas, eu enxergo isso como uma garantia. De que eu sei que vai dar tudo certo. Que mesmo que eu tenha pouca coisa, que eu pague muito pouco e tenha muito pouco, pelo menos é alguma coisa. Não, sim. Cara, eu falo bastante, não só aqui, mas na minha vida. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Nossa, mas essa frase eu não consigo replicar. É maravilhoso. Essa frase maravilhosa, eu não consigo replicar. Eu sou de humanas, é muito número. Não, mas não porque, consigo também. cara, você... As pessoas, né, tem muita gente que fala, porra, mas eu não tenho dinheiro pra isso e mesmo que eu tivesse, talvez não iria resolver todos os meus problemas. Fala, meu irmão, se você não tiver nada, cara, o tamanho do problema que isso pode gerar é muito maior. É muito maior. Então você pega um caso como você, que... Eu só não entendi a parte... Por que a mão é tão importante assim? Porque eu tô pensando diretamente no seu ouvido. Não, pensando no online, a minha mão é fundamental. Porque é um abre microfone, fecha microfone. Ah, é que você entendi. nunca viu. Você já viu, né Minas? No caso, é ouvido, boca e mão, né? Porque assim, agora, com a pandemia, o remoto explodiu. E às vezes eu tô com 2 computadores, uma outra tela, além eu tenho uma tela auxiliar, 2 computadores, mouse, 2 fones, microfones separados. Porque Não, é muito importante. Você entra no coisa. Como é que chama, cara? No teu estúdio. Cara, assim, é coisa pra caralho. Várias telas, mano, não é simples. Porque às vezes o Zoom... Às vezes ela tem que pesquisar alguma coisa que tá rolando também. A gente tem ferramentas mais fáceis, que é só um abrir e fechar de microfone rapidinho. Entendi. Mas eu tenho ferramentas mais difíceis que se usa muito ainda, que não são ferramentas próprias pra fazer uma tradução simultânea, mas as pessoas fazem. Então eu tenho 2 computadores, uma reunião em cada, e aí eu tenho uma sala de tradução e uma sala onde eu só escuto. Caraca, Então é muita troca. tá, e tem a tradução beleza. escrita também, Sim. que eu E digito. você teve um acidente que você quase fudeu também, não teve? No teu braço, mano? Tive, mas eu nem trabalhava com isso Então, ainda, mas né? se fosse hoje, tipo... Mas Mas como é que foi? eu caí andando na rua. O Assim, gatilho é bizarro, aleatório. mas a consequência foi grande. Foi Caraca. um empurrão, assim, do além. Porque é a única explicação que eu encontro. Porque eu caí, eu tava andando na rua, normal, eu não tava correndo, eu não tava de salto, eu não tava bêbada, eu não tava nada. Tá treinando isso há quase 30 anos, não aprendeu a andar ainda. Eu tava andando. Eu tava andando tranquila de tênis e eu caí e eu tava segurando uma bolsa e a bolsa bateu no poste e ela ficou meio presa no poste. E aí meu braço virou. E eu tive uma fratura no úmero. Não foi nessa fratura que a gente Isso, se mano, eu ia conheceu. perguntar Não, isso não agora. foi. Foi assim que vocês se conheceram. Não foi. Não, minha história com a a lesão fisioterapia foi vem de antes. antes. Caramba, Isso, cara. nesse momento ela se apaixonou por outro fisioterapeuta. Não me apaixonei. Eu chorava todos os dias, gente. Foi horrível. Esse momento, assim, eu falei, nossa. Mas eu entendi a importância da fisioterapia na minha vida, porque eu podia ter perdido Sim, um pouquinho você do podia ter movimento ficado do mais meu braço. limitada. Poderia. O médico falou que eu poderia ter perdido até 15%. E eu não perdi nada. Então, deu hoje super essa certo. ideia, assim, só, tipo, é muito pontual, né? Mas a K, por exemplo, na pólice dela, ela tem coberturas pra tudo que ela falou até agora, assim, ela tem cobertura, tipo, se ela tiver um acidente, se ela tiver uma merda e não conseguir mais funcionar direito, se ela tiver uma doença, Entendi. tudo que é preocupante pra ela, tirando Sim. o Léo e o Fábio, cara, tudo já... Não, que é particular dela. Sim, que é específico Ela dela. tem exato. partes do corpo dela que são extremamente específicas para ela conseguir ganhar dinheiro. Dela, exato. Mas eu já liguei pra você perguntando, né? E Não, ouvido? não. E se eu Ah, ficar, isso e se é. eu perder a audição? E se não sei o quê? A gente já Mas Mas, começa. assim, é- cara, vou te mostrar, tá nesse lugar. Assim. Não sei, você deve ter algum grupo de tradutoras que fazem o trabalho. Sim. Vocês já conversaram disso nesse grupo alguma vez? Sobre esse tipo de prevenção? Não, mas eu conversei recente com uma moça, uma senhora, e ela, Você sabe. e ela tava falando disso, assim, de nunca ter se prevenido. Ela veio conversar comigo porque ela veio falar justamente pra eu pagar o INSS. Ela falou, olha, você é nova, você precisa para ter Tadinha, uma minha mãe fala a mesma aposentadoria, você precisa, porque eu não me planejei, eu não preparei, e o marido dela tá muito doente. Entendi. E aí, a renda dela, obviamente, cortou pela metade, além da dificuldade que ela tem de, por exemplo, não poder fazer algum trabalho porque ela tem que levar o marido Tem no que cuidar hospital, dele. ela tem que... Sim. Exato, além de tudo isso.
Então, É, porque a gente fala, às vezes a pessoa vira despesa, né? Não, a gente fala, eu tava falando sobre isso com a Ká. Às vezes um dos dois do casal recebe muito mais grana que o outro, e o outro, pô, às vezes dá uma força em casa, por exemplo, né? Sim. E aí eu acabo assim, tipo, vamos dar um exemplo, ó, o cara ganha mais, tá ligado? Aí ele fala assim, não, mas quem precisa de seguro sou eu que provenho a grana pra minha casa. E aí ele se esquece que se acontecer alguma coisa com a esposa ou com a mãe do filho dele, nesse caso, cara, ele vai deixar de render a grana que ele rendia porque ele vai ter que dar apoio, vai ter que ajudar, vai ter que deixar de algum lugar porque tem consumo. Não, mas se o cara for autônomo, profissional liberal, que são o caso de vocês, o nosso do caso. Fábio, exato, que é o caso dessa história da Cá também. Caraca. O que eu tento falar, que eu até já chamei você para quando eu tenho algum curso, alguma oportunidade de palestra, eu sempre tento passar isso. Se preparem, tenham um planejamento financeiro, tenham um seguro, estejam cobertos, porque A gente não sabe o dia de amanhã. Precisa. A gente É não injustificável sabe o dia de não amanhã. ter. E, Jojo, levando para o mundo dos fisioterapeutas. Pode ser mago também, se quiser. Bruxo. Ele tá que no você ia mesmo falar. lugar. Ele é mesmo? conhecido como bruxo Ele é dos conhecido como pacientes. bruxo. Por quê? Você foi fisioterapeuta do Ronaldinho Gaúcho? Não. Não, o Ronaldinho Gaúcho teve Ele não essa teve, sorte. o Ronaldinho que eu ia Gaúcho falar, não se teve ele o fosse- prazer de ser atendido por ele. Talvez ele tivesse fosse- durado mais, né? Até atendi tá o jogando Rogério até hoje. Ceni algumas vezes quando trabalhei em São Paulo, mas acho que foi o auge de atleta de alto rendimento. Assim. Você começou a pergunta. Não, mas por quê? Agora eu fiquei curioso, mas por que o bruxo? Não, é a história dele. Mano, é bizarro a capacidade que o Fábio tem de... Não, se de- você ainda de tá ajudar. praticando esporte até hoje, eu tenho certeza realmente Sim, que ele é sim. bizarro. Sim, Né? sim. Pelos hábitos Sim. que você tem. Pra quem me Principalmente conhece, durante o sabe. almoço. Pra quem me conhece, sabe. Não, a Karine sabe também. Nesses dias eu me senti traído, que eu cheguei no Augusto, eles estavam lá. Mano. Eles estavam Já lá. passou da hora do Augusto se patrocinar. Não, é que o Augusto não Ô, sabe. Não, vou falar pra vocês. Eu saí do Augusto na sexta-feira e ele falou assim, obrigado pela força. O Felipe, ele banca ao menos um garçom inteiro, incluindo o 13º, FGTS, tudo. Fora que ele me apresentou lá, né? E aí eu já levei, sei lá, umas 20 pessoas também. Então, por consequência dele, Exato, acaba também. né? Cara, Mas eu ganhei por todos. 25%, É a força do boca a boca. 25% do faturamento do Mas Augusto chega vem da um, sua chega um influência. Augustão agora, sabe? Pra quem Tô não sabe... até com imagina. vocês de confiar que existe o Augusto Marketing Multinível. Ele faz parte. Ele faz parte. Gente, se vocês indicarem o Augusto para as pessoas que vocês gostam, só nisso já vai ajudar mais pessoas, tá? Exato. É Não, isso. mas o que é a fita do Fábio, pra vocês entenderem, assim, é bizarro, assim, eu já fiz fisioterapia muitas vezes na vida, né, fisioterapia, não sei o quê, também. mas você vai chegar lá, você vai fazer um choquinho, mano, resolve, melhora, né, você tem que fazer Sim. um negócio. Eu acho que o Fábio nunca fez choquinho em mim na minha vida, eu acho, tá ligado? Tanto que quando ele Nem coloquei pega... kinese. Fora o psicológico, né? Quando ele pega as coisas de fisioterapeuta mesmo, eu falo assim, mano, e aí, mano? Que porra é essa? Tá pegando aqui? Que esse negócio? Não, vou fazer um choque. Não, vou fazer um choque. Então, assim, o Fábio, quando ele fala assim de terapias manuais, pra quem não entendeu, é uma outra linha da fisioterapia, assim, é um outro leque, né, Fábio? Tipo, é uma... Eu vejo o corpo como um todo. Ah, que coisa Então, necessariamente, você vem tratar uma dor de ombro, eu vou mexer só no seu ombro. Entendi. Mexer em várias partes do seu corpo pra... Muitas das vezes, a sua lesão no ombro pode ser um desequilíbrio Em outro em lugar. outra região ou um desequilíbrio por compensação do seu corpo que facilitou você ter essa lesão no ombro. Então, não adianta só eu ir tratar seu ombro, eu vou mexer em outras partes do corpo. Enquanto eu estou equilibrando essas outras partes do corpo, muitas vezes pode diminuir um pouco a dor. E aí, por isso que ficam inventando que eu nem mexi no ombro e É melhorou a ridículo, dor. ridículo. Eu cheguei com dor de entendi. tornozelo lá essa Tipo o semana. João A hoje. liberação miofascial. Não, Mais ou menos. Cara, mas também faz é sentido. dessa linha. Mari, A se liga, eu liberação cheguei miofascial essa também semana lá. eu também utilizo a liberação miofascial como forma de tratamento, mas ainda como posso dizer? Ainda é um pouco longe, que muitas vezes nem Não solta nada. passo o paciente, passo a sessão inteira, mexo, tipo, eu não costumo determinar horários para o meu paciente, mas em média dá 1 hora de atendimento. Mas varia normalmente de 45 a 1 hora e Quando o 20. Fê fala que vai, vamos às 18 Às horas, vezes fala vai até meia-noite, 18 né? Já horas, Às vezes, fecha. então, aconteceu dele chegar às 11 e sair às 6. Pra ele ter paciente, Isso aconteceu, ele continuar lá. aconteceu essa semana, eu acho, inclusive. Mano, eu tava lá esses dias, aí o Fábio aqui com a mão no meu abdômen, soltando o abdômen. Não sei se alguém já nunca soltou o abdômen, você tem que ir no Fábio pro Fábio soltar o abdômen. Mano, ele soltando o abdômen e eu assim com dor no pé, né? Eu falei assim, não, beleza, deixa o Fábio fazer o trampo dele, né, mano? Tô aqui, o Fábio faz o trampo dele. Mas uma hora eu cheguei e falei assim, mano, Fábio, e aí, mano, o que você tá fazendo, velho? Aí a gente ia acabar de almoçar, a gente tinha almoçado já junto.
Aí ele falou assim, não, tô soltando aqui. E ele não fala, né, mano? Ele é uma cuzão. Falei assim, não, Fábio, cara, o que você tá fazendo aí, mano? Ele falou, não, tô soltando sabidão. Eu falei, mas por que, Fábio? Me explica isso. Você sabe que eu gosto de entender. Aí ele foi, vou falar tudo errado, mas deve ser. Não, eu tô soltando aqui as paredes perto do teu pâncreas, porque essa musculatura, ela tá diretamente ligada com a musculatura da tua pelvis, que puxa teu músculo Que femoral, isso, que gente? pode estar inflamando o teu tendão do pé. Aí ele foi, fez, agora levanta e dá uma mandada. Ronaldinho Gaúcho dos filhos. Aí você tá saiu ligado? dando pedalada. É tipo isso, Entendi. é tipo isso. Bom, É assim que ele faz essas coisas doidas Se você dele. tá assistindo isso aqui e tá com dor, você já sabe com quem conversar dessa vez. Os caras falam que eu sou testemunha de Fábio, tá ligado? Todo mundo que tem algum problema fala assim, não, mano, eu conheço um cara ele muito fala bom, muito de velho, você. aqui. Isso eu já falei nos bastidores. E, Ele Fabião, fala muito mesmo. Eu ando por causa dele, velho. Eu vou falar pouco. falando da profissão fisioterapeuta, o quão relevante você acha, ou o que você acha que é relevante em um fisioterapeuta autônomo, que é o seu caso, em ter uma apólice de seguro e se planejar financeiramente? Bom, na verdade, hoje, posso falar que esse ano é o único ano, o primeiro ano da minha vida que eu sou totalmente autônomo. Como eu trabalhei dentro da fisioterapia esportiva também todos esses anos, então sempre tive algum clube, algum local que eu estava trabalhando, além De atender os seus do meu pacientes. CNPJ, eu mantinha também Sim. o trabalho CLT. E acho que é até legal comentar sobre isso. Há alguns anos atrás, quando eu trabalhava no São Paulo, por exemplo, foi quando eu conheci a Prudential. E aí, naquele período, eu tinha um seguro de vida no São Paulo e Você era CLT no São eu Paulo? era CLT no São Paulo. E eu tinha seguro de vida lá também. E tinha 20 e poucos anos, tava na vida. Não, era outra pegada, né? Era o Harry Potter ainda, tá ligado? Não vamos era falar, o bruxo, era o Harry Potter. Vamos falar a já realidade, na que vida a prioridade dele era outra coisa. Minha né? verdade era outra, exatamente isso. E gostei muito do produto, inclusive. Uhum. Mas como eu falei, minha realidade era outra talvez também a forma que o Planner me apresentou, Planner mesmo? que eu falo? Life Planner. Perdão. A forma que o Life Planner me apresentou, talvez me aproximou mais do seguro de vida do que do planejamento financeiro que eu entendi Sim. com o Fê me explicando. Danilo, não fique bravo se você ouvir isso. Inclusive, ele também não trabalha mais na Prudential. Enfim. Eu entendi muito mais como um seguro de vida, e como eu já tinha o seguro de vida do São Paulo, onde eu trabalhava, Sim. acabou que não fez sentido para mim naquele momento. E segui minha vida, tudo bem. Trabalhando, como eu falei, sempre como Misto, PJ né? Sim. e CLT. E hoje que eu não sou mais CLT, hoje tenho certeza da importância, porque se eu não trabalhar, eu não ganho. Eu não tenho outra renda a não ser essa. Então, meu ativo é o meu corpo, você a mesmo. minha pessoa, né? E pra quem tá só ouvindo, que ativo. Né? Pra quem tá só ouvindo, eu iria no YouTube. Mas não vai muito animado porque a mulher dele tá aqui. Vamos com calma. Bom, mas eu falei desse ponto do CLT porque o Fê até falou agora um pouco atrás, quando a gente Tava falou com dificuldade de falar gravidez. assim, né? Não, agora eu já tô Já acostumado. acostumado. Não, mano, Porque chama Tá do que você todo mundo hoje em quiser. dia falando Fê, só eu que falo Minas agora. Aí ele falou agora sobre quando o Léo nasceu, né, que foi bem no começo da pandemia, e a gente ficou sem renda da cá e sem a minha renda na clínica também. Então, por isso que eu achei importante falar disso, porque eu ainda bem que eu tinha, que eu era CLT na CBRU, na Confederação Brasileira de Rugby. Então, eu não tive, pelo menos uma parte da minha renda manteve, que era o salário que eu tinha lá. Não era se juntar o meu salário da CBRU na época, o que eu tirava na clínica e a renda da cá, a gente poderia falar que é 1/3 cada uma, a gente Sim. só ficou com 1/3 nesse momento. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, e na verdade era mais ou menos o que bancava o nosso aluguel. Foi isso. Então foi um período conturbado, mas a gente conseguiu Sim. se estabilizar por conta disso. E aí eu penso sobre, se eu não tivesse um CLT, e que acho que, se não me engano, deve ser uma grande parte da população não é CLT. A maioria dos fisioterapeutas são autônomos, não chega. E esse é um outro ponto importante. Infelizmente, a gente ainda não é uma profissão tão bem reconhecida
principalmente reconhecida financeiramente. Sim. E se você é CLT, você ganha muito menos do que você pode ser sendo CNPJ. Acho que eu ganho 3 vezes mais sendo CNPJ do que Sim. CLT. Isso serve para qualquer profissão, mas acho que na sua fica muito mais latente ainda, Sim. porque acho que o CLT, o fisioterapeuta CLT, cara, normalmente ele é fisioterapeuta CLT de um lugar onde já tem um gasto muito grande, ele fala, pô, o fisioterapeuta vai ter que ser usado um budget muito pequeno porque a gente já gasta muito com outras coisas, sabe? E não deveria ser assim, né? Diga-se de passagem. Eu trabalhei em locais no início da minha carreira, antes de eu largar tudo e ser CNPJ. Trabalhei em clínicas que eu ganhava 30% do meu atendimento. Então, acho que ainda deve ser mais ou menos essa porcentagem que se fala. 30% a 40% do atendimento. Então, se pensa hoje, eu tenho 100% do meu atendimento. Sim. Tirando meus gastos que eu tenho no meu consultório, eu tenho 100% do meu atendimento. Então, por isso que eu falo, quase 3 vezes mais do que se ganha como CLT e como CNPJ. Então, a segurança que você tem no CLT como fisioterapeuta não é tão segura assim, porque você tem um ganho muito menor. Então, o planejamento financeiro para mim faz total. Sim. Tanto para quem é CLT também, porque hoje acabei de sair da confederação, então por isso que eu falo que não existe tanta estabilidade como o CLT. Tem os seguros e tal, mas não é tão seguro assim, tão estável. Né? E, ô Júlio, cara, acho que o que eu vou te perguntar agora talvez seja uma utopia da minha cabeça, mas eu fiz essa mesma pergunta pro Mauro Betti quando a gente entrevistou ele. É recorrente isso. Você trabalhou no São Paulo e foi na categoria de base. Era sub o quê? Ou vários subs? Foi lá em Cotia, né? Lá a gente tem Sim, vai desde o sub 8 até... 21 pra baixo. Na verdade, residente lá a partir de 14 anos, se eu não me engano. Mas você chegou a atender cara do profissional também na época, né? Porque na pré-temporada o São Paulo faz lá em Cotia. Lá em Cotia, né? Então aí algumas vezes a gente tava junto do profissional também. Entendi. E cara, essa pequena faixa do esporte, né, falando do futebol, você trabalhando nessa faixa onde os caras têm a possibilidade de mudar a vida de várias gerações da família, né? Eu tô excluindo, grande maioria, assim. o cara que joga bola no Macapá, que esse cara tá fudido, entendeu? Eu tô falando da bolha, que todo mundo acha que é o normal, mas não é. E esses meninos viram o maior ativo da família com uma idade que talvez não era para ser. Eu não sei se você viu alguém preocupado por eles, ou até eles mesmos, no caso de um cara mais jovem, mas que importância você acha que esses jovens deveriam dar para um planejamento financeiro, pro seguro, porque, cara, eles levam o corpo no limite desde muito cedo. Entendeu? Depende, né? 100%. É um ativo valiosíssimo e depende 100% da capacidade física dele. E desde muito cedo. E da saúde, né? A carreira deles acaba também muito cedo. O quão importante você acredita que seja eles se preocuparem ou se preocuparem por eles desde pequeno? Ou se, cara, isso, é um sonho de verão que infelizmente não vai chegar até o Brasil? A carreira inteira eles têm que estar preocupados com isso, que eles são ativos até aposentar. Hoje em dia, quase todos os jogadores têm seguro. Eu lembro que, sei lá, eu era moleque, eu lembro do Denilson, que saiu, que ele fez seguro das pernas dele. Tem um nível aí dos atletas que fazem seguro de vida. Falando dessa bolha específica, o São Paulo era uma casa muito, muito bacana para os meninos lá. Eles tinham um ensinamento, uma preocupação em passar para os meninos um planejamento financeiro, para eles de investirem o dinheiro que eles ganhavam lá. Mas assim, como um investimento, não como uma educação. Na projeção de risco. Bem uma educação financeira mesmo. Eles se preocupavam bastante nisso, era uma casa muito bacana. Quanto a diversas coisas, mas quanto a isso também. Mas nesse ponto que você falou, que de ser uma bolha onde já tinha algumas crianças que eram o principal sustento da família, e tinha realmente um ponto importante mesmo. Mas pensando não só nisso, mas nesse momento da vida, não só nessa bolha, mas em todos os atletas de categoria de base, querendo ou não, até quem está nessa bolha que já tem uma boa grana lá,
já tira uma boa grana de lá, ainda assim é uma aposta. Então, o menino de 16 anos, não necessariamente ele vai vingar, mesmo ele estando em um clube grande. Senão, o São Paulo, Sim. o Palmeiras revelaria, entre outros clubes, claro, revelaria 11, 20 meninos por ano. E não revela 2, 1. Sim. Então, é um funil muito pequeno. Então, mesmo quem tem 16 anos e está num time grande e está ganhando bem, ainda assim é uma aposta. E conheço alguns meninos dessa época que eu trabalhei lá, que hoje ou estão em clubes muito pequenos, espalhados pelo Brasil. E aí eles entram ou na pelo maioria mundo de que mesmo, estão... que entra no 93% dos atletas que não ganham mais que 2 salários mínimos. Então, no futebol, acho que talvez até mais que um salário mínimo, esse número de 90%. Então, 93% dos jogadores, atletas de futebol, no Brasil, ganham Talvez pouco. o mundo. Acho que é 90 e poucos no Brasil. Eu tinha visto um negócio desse, que era quando sempre comparava com o Neymar. Isso. Que ganham mais que um salário mínimo e é isso. Ganha menos. Menos que 2 salários mínimos. Ah, menos que 2. Menos que 2 salários mínimos. A gente só Considerado vê como quem um- chega. É, exato, Só vê exato. quem chega. Só que se você pensar que a gente tem 4 divisões do Campeonato Brasileiro, e aí se for colocar 4 divisões do Campeonato do Amapá, quanto que o cara da quarta Sim. ele é um atleta profissional igual. Então é um ponto. Não, mas eu falo assim... Mas enfim, voltando. Desculpa. Fala. Não, nem se falando só de futebol, mas assim, você fala assim da CBRU mesmo, assim, tipo... Na CBRU não. No rugby eu vou te falar que talvez tenha assim, no Brasil, talvez tenha uns 50 atletas que vivem de rugby no Brasil. Nossa, eu ainda acho... Cara, de verdade, é que eu sou leigo, mas eu ainda acho bastante. Ah, não, eu tô falando talvez, não sei quantos tem que vivem só de rugby, mas... Mas na seleção mesmo tinha poucos, né, mano? Sim. Na seleção brasileira de rugby tinha poucos caras que se podiam se dar o luxo de não ter que trabalhar com outra coisa. E era conversado com esses atletas sobre... Tudo bem, os caras tinham outra profissão, mas rolava essa conversa de, cara, a gente faz um esporte que é extremamente perigoso, né? O cara pode ter uma concussão, enfim, pode ter uma série de coisas. Rolava esse papo de, seria importante a gente ter uma pólice, seria importante a gente se planejar financeiramente, porque numa fração de segundo a gente pode ter um problema. Você via esse tipo de conversa ou não? Não, tanto lá no São Paulo, enfim, no futebol como no rugby, aliás, desculpa, no São Paulo até tinha, como eu falei, tinha uma questão de planejamento Mas vindo do clube, financeiro, né? Mais vindo do clube, exato. Mas mais sempre no intuito de investimento pro moleque não perder tudo. Não torrar tudo com Não torrar tudo besteira. com besteira. Mas pensando agora no rugby, não, o que eu mais vi era o menor seguro de vida possível, assim, a confederação ela exige algum seguro de vida para você poder jogar nos campeonatos brasileiros, mas tem seguro de vida de R$1. Os caras faziam Sim. por obrigação, não? Eles faziam pra por entender o que obrigação. tava Obrigação, fazendo. exato. E Caraca, não se velho. entende direito sobre isso e acho que é uma coisa que se falta. Mas também porque a gente está falando de um esporte que no Brasil ainda É embrionário, muito desse amador, tamanho. exato. Você gosta quando eu falo isso, né? Já dá. Não, mas é verdade, poucas pessoas têm acesso ao rugby. Eu acho um esporte animal, diga de passagem. Mas, cara, só pra você ver, até falando um pouco de cultura, mas eles eram obrigados a ter um seguro de vida. Eu não sei se a CBRU, CBRU, eles davam algum tipo de instrução pra eles onde fazer, com quem fazer. Ah, não, isso não era atleta. Era seleção. A CBRU é a Confederação Brasileira de Rugby. Então, ela quem gere os campeonatos. Ah, e aí tá. Ela faz exigência que os atletas, para participarem do campeonato, tenham no Entendi. mínimo seguro de vida. Mas Aí cada atleta ia se virar. Os clubes, talvez, Sim. não conheço muitas realidades dos clubes, mas talvez eles que são. Eles ajudavam a eles. encontrar, não sei. E não aí. tive tantos contatos A assim. residência médica também tem isso. E os caras não entendem que também são ativos e também tem que ter um seguro. Exato, é isso mesmo. Entendi. Caraca, bicho. Que doideira. E fala, Falta da nossa cultura no Brasil, a nossa Não, educação. assim, tipo. por isso que a gente tá aqui. Mas por isso que esse negócio existe. Mas pensando um pouco na narrativa, o clube pode ter chegado pro cara e falado, pra você jogar, você é obrigado a ter um seguro de vida. Se vira pra achar. Pode. Isso pode ter acontecido, a gente não sabe. Ou o cara pode ter falado, meu filho, você jogava rugby, você é obrigado a ter um seguro pra continuar jogando. Só que, cara, conversa com alguém que seja especializado no assunto, porque o que você faz, embora você goste muito, é muito perigoso. Entendeu?
Então, não sai contratando qualquer coisa, porque se der um problema contigo, você precisa estar bem amparado. Entendeu? Talvez teria que ser um misto entre o que a CBF fazia e o que o São Paulo fazia, né? É, Talvez seja a utopia porque do melhor dos mundos. a Confederação Brasileira de Rugby exigia que os caras tivessem um seguro. O São Paulo ajudava a educar os atletas. Acho que um mix desse seria o mundo ideal, vai. Uma utopia talvez seja essa. Vamos colocar assim. E pensando tanto lá na categoria de base, mas como também no esporte adulto, o risco de lesão é o tempo inteiro. Sim. Tenho pacientes, tenho atletas no rugby que deixaram de jogar por conta de alguma lesão. Hoje em dia se fala muito sobre concussão, que é o trauma na cabeça, e isso é um fator determinante para se excluir o atleta de jogar. Então, E pode dar doença neurológica também, né? Tem um filme na... Um Homem entre Gigantes. Isso. do Will Smith. Então, bem legal esse a partir desse filme começou a se falar mais sobre isso, né? Então, Sim. hoje para o World Rugby, que é a FIFA, a Confederação Mundial, como se fosse a FIFA do futebol, ela se preocupa demais com isso. Ela tem uma área específica de saúde e bem-estar do atleta, e eles se preocupam demais com isso. Então, tem orientações de afastamento de atletas quando se bate muito a cabeça, e é um risco constante. E o rugby ainda é mais agravante porque não tem nem proteção, né, cara? Mas tem uma frase muito legal do rugby, que é vê se eu tô falando errado, mas tipo, entre rugby e futebol, tá ligado? Que o futebol é um esporte cavaleiro jogado por brutamontes e o rugby é um esporte brutamonte jogado por cavaleiro. Você não pode machucar o cara, se machucar o cara você é banido. De graça. Entendi. Assim, Você não pode fazer que nem você fala no futebol, vou dar uma canelada. No cara. Não, eu sei, mas eu falo por conta até mesmo do futebol americano. E quando tem o Mas choque... é diferente. Ah, o tipo de contato é diferente. O tipo de contato é diferente. Você não Entendi. é tão daquele jeito. Quanto ao contato em específico, no rugby não pode dar um tackle sem agarrar o cara. Você não pode dar um tackle só de ombro. No futebol americano os caras se jogam. Sim, E aí que o impacto é muito maior. acaba tendo um pouco mais de risco. Porque você tem que derrubar o cara no chão, acabou no futebol americano. Né? Exato. Entendi. Mas voltando lá à parte, até pensando na categoria de base, como eu falei, o atleta ainda ele é uma aposta. Então, se acontece alguma coisa nesse momento de vida do menino, pode tirá-lo de uma carreira ou de, às vezes, de não permitir que ele chegue num nível que ele chegaria. Deixar na mão a família inteira. Né? A gente pode, mais uma vez, uma opinião minha, mas pelo histórico de lesões que eu sei, por exemplo, o Ganso, ele é um gênio pra mim, joga muito e poderia ter jogado muito mais se não fosse o número de lesões que ele teve no joelho, ainda na categoria de base também. Ele acho que foi a primeira cirurgia dele com 16 anos, alguma coisa assim. E foi repetida, acho que se eu não me engano ele rompeu 3 vezes o LCA na carreira dele. Então começa a ter um desgaste articular ali que não permite. Hoje a gente fala que ele anda em campo, só a cada 3 jogos que ele faz ele corre bem. Porque ele tem um desgaste Sim, que é diferente do cara que não teve a mesma lesão 3 Exato. vezes. E pra mim, por ele ser um gênio, é que ele conseguiu ainda assim chegar ao nível que ele chegou, mesmo com essas limitações físicas que ele tem. Se fosse um jogador que seria um jogador comum, que também é necessário no futebol, talvez ele não chegaria se ele tivesse tido essas mesmas lesões na categoria de base. E aí esse cara, ou às vezes ele pode até continuar, mas num mercado um pouco mais paralelo do que o glamuroso que a gente vê, Exato. que é 7%. Exato. E aí o cara que às vezes com 16 anos ganha uma baita grana, ele vai passar o resto da carreira dele ganhando muito menos do que ele ganhava na... Exato. Porque não falta gente que... não cheguei em tal lugar porque eu tive uma lesão e me atrapalhou nesse momento. Então aqui eles falam que aquele maluco do Galo era pra ser melhor que o Ronaldo, melhor que o Pelé, não foi de tantas vezes que rompeu o joelho. O Reinaldo? Reinaldo. Eles falaram que era pra ser Então, melhor isso que que o eu falo, Pelé. hoje evoluiu muito a medicina, evoluiu Você muito. consegue mitigar mais. Não dá pra falar que o que a gente fazia até 10 anos, até 15 anos atrás mudou bastante, da década de 90 pra cá, na medicina esportiva. Mas ainda assim é uma cirurgia, é um risco, toda cirurgia tem um risco também, e tem algumas limitações que acabam num alto rendimento. Eu acredito que num grande nível, todo 1% faz diferença, então pode mexer nisso. E a gente tá falando só de lesão e tal, mas a gente tem que falar da questão de doença também. E não só na base, como
Não sei se você vai lembrar. É que ele voltou a jogar, né? Mas o Washington, lembra o Washington? O Washington. Leão. Não, tem o Coração de Narciso. Leão, exato. Narciso do Narciso Santos. Ele teve leucemia. Acho que teve leucemia. Aí teve os caras que não voltaram, tipo o Serginho, tipo, Sim. que faleceu em campo. Mas eu acho que o problema dele porque na época que ele voltou, foi em 2003, foi quando ele voltou, ele teve um jogo contra o Botafogo, foi central no Botafogo, eu conheci ele, então aí marcou um pouco mais. E eu lembro que o Washington, ele... Mano, o peito do Washington, juro por Deus, eu era criança, tudo bem. Mas, cara, sem brincadeira, dava uns 3 do meu. E, tipo, eu nadei quando era moleque, então nunca fui muito magro, mas, mano, dava 3 do meu. Ele era muito forte, ele era muito forte. Aí teve um problema no coração, que era pra ter abandonado a carreira, tipo, meio que no auge, que ele era artilheiro do Brasileirão naquela época do Atlético Paranaense. Sim. E aí, assim, um cara desse, é o que a gente tá falando, ele é um ativo valiosíssimo. Se, cara, você tem algum problema aqui em peça, você tem que ter alguma coisa que garanta o faturamento que era pra você ter recebido dali pra frente. E alguma porque coisa tem muita parecida gente com isso. dependendo. Normalmente é assim. Né? Sim, Tem muita gente atrás dependendo de você. dependendo. E não só familiar direto. O tio, muitas vezes, Sim, primo. gente, né? Pessoas que dependem de você como um todo. E a gente está só falando mais uma vez de um nível de profissionais que está ganhando muito bem, que é Exato. muito pouco. E que pode ser que pare com 30 anos e consiga viver o resto da vida. Se Resto da ele vida, foi sim. uma pessoa regrada, inteligente e Conseguiu administrar conseguiu bem, administrar bem, ele consegue viver. Mas, mais uma vez, tem 90% dos atletas que não têm Não tem essa grana, oportunidade. que precisam exatamente o tempo inteiro estar jogando. ou fazendo qualquer outro esporte na outra cidade. Porque eu acho que isso é um ponto interessante também do que o Fábio tá falando, porque assim, o Fábio, ele trabalhou com alto nível, né, alto nível, e ele trabalhou também com, não sei se posso considerar amador, mas assim, a galera que tem patrocínio, é atleta de ponta e tudo mais, mas talvez não tá tanto na mídia, às vezes o cara tá sozinho, às vezes de esporte individuais e tudo mais. E às vezes é uma galera que não ganha milhões, né, com esporte. Tenho atletas que tá muito próximo do amadorismo, mas né, não é um amador. O atletismo, eu acho que até o PA falou aí no Big Brother, do quanto é difícil ser atleta hoje no Brasil, Sim. e a gente está falando de um cara que é nível olímpico, e Tanto que tem a dificuldades. aeronáutica tá dando baita apoio para Exato. esses atletas. O meu Exato. coach do basquete 3x3, ele é atleta da aeronáutica. Não, mas sempre as foi Forças o Armadas exército... sempre investe é, bastante, né, dá bastante apoio no esporte, do ginástico. mas tudo. ainda assim é em nível olímpico. Sim. Aí tem as pessoas que não vão chegar na Olimpíada. Né? Exato, a gente tem as bolsas que o governo dá, tem as bolsas atletas, né? Sim. Mas ainda assim ser esportista, ser atleta no Brasil é muito difícil financeiramente, e eu atendo muito atleta, tem alguns jogadores ainda de futebol que eu atendo também, por abraçando, né? Sim. Mas tem muitos atletas que não ganham tanto por conta da situação do esporte no Brasil, e que eu atendo porque eu gosto e que acho que eles precisam também desse Sim. apoio. Então a gente vê o quanto eles estão Cara, expostos todos os É uma vários equação esportes. muito ingrata, né? Porque a maioria dos esportes não tem o mesmo incentivo que tem uma pequena porcentagem do futebol. Esse cara precisa se planejar financeiramente. E, se ele não se planejar financeiramente, ele vai chegar numa determinada idade que ele ainda vai estar com energia para produzir, só não para ser atleta. E, cara, ele pode estar, assim, num limbo muito grande. Entendeu? Porque ele não ganha muito, porque o esporte dele não é reconhecido. Exato. E ele vai chegar numa faixa etária que ele vai fazer o quê depois que ele encerra a carreira? Se ele não estiver bem organizado. Exato, esse Desculpa, para mim o principal atleta que precisa realmente de ter esse apoio de entendimento do planejamento financeiro, porque ele com certeza é o que mais sofre nesse ponto, porque vai chegar com 35, infelizmente, tudo bem, hoje talvez tem atletas aí de 40 e poucos Sim. anos, mas São são poucos, e normalmente são os que já estão num nível muito bom, porque conseguem se manter, mas vai chegar com 40 anos, você aposentar com 40 anos é muito ruim. Você tem ainda mais 40, 50 anos para se manter com o quê? Cara. Exato. Que nem o meu coach do basquete 3x3 tem um time no Brasil que é profissional, que os caras treinam todo dia. Ele jogava nesse time, ele saiu porque ele precisava dar aula de educação física. Entendeu? Os personagens dele de basquete, os personagens dele de academia, ele falou, cara, eu vou ganhar mais dinheiro dando personal do que jogando
pelo único time profissional. Ele teve que ir para um outro time semi-profissional que não depende dele treinando todo dia. Não, e você ainda tá falando de um atleta que também era educador físico. Exato. Eu tenho amigos atletas que são engenheiros, que têm 30, tá próximo de se aposentar e nunca fizeram nada dentro da engenharia. Então vão se aposentar, vão deixar de ser atleta e vão começar um estágio? Não vão, porque ninguém pega um estagiário de 10 anos de formado. Caraca. Então é uma pessoa que vai ter que procurar outra profissão realmente. Eu acho muito interessante também, Fábio, que assim, a gente tá falando de atletas de alto nível que, pô, talvez estejam em clubes, alguma coisa assim. Mas também tem os atletas que eu sei que você acompanha, que você ajuda eles a serem os atletas que eles são hoje, né? Porque se não fosse você, eles não teriam essa capacidade que eles conseguem de executar o que eles executam. E os caras, hoje, eles muitas vezes não conseguem se manter, talvez com grande premiação ou tipo, um patrocínio especificamente em grana, mas são caras que só podem ser atletas, é meio redundante, mas só podem ser atletas por causa do esporte. O que eu quero dizer com isso? O cara, por ele ser atleta, por ele buscar isso, que você sabe o tanto que isso é uma doação e um comprometimento que o cara tem que ter, muito mais do que só querer, é muito mais difícil do que só querer. Esse cara ele precisa de ter um acompanhamento de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de uma equipe. E esse cara só consegue, vamos assim, pagar por esses serviços por causa que ele é atleta, ele tem uma divulgação em função dele ser esse cara, né? Então, e por causa disso, talvez ele ganhe grana, tipo, para fazer uma publicidade, para poder fazer um personal, alguma coisa assim, porque, pô, ele é um atleta e ele vai criando o renome dele em cima disso. Esses caras também, por mais que talvez o esporte não seja de onde vem a grana dele, ele só consegue ter a grana ou ter as coisas que ele tem acesso por causa do esporte. Então, se ele por acaso tiver algum problema, ele é o ativo mais valioso dele de qualquer forma. Se ele não tiver a capacidade física dele, seja por causa de um acidente, por causa de uma doença, por causa de qualquer uma lesão muito séria, alguma coisa, cara, também acabou. Mas, tipo, porra, ele não vai para as Olimpíadas. Cara, ele iria, mas assim, ele vai ter que mudar completamente o que ele faz. Tipo, ele vai ter que mudar porque acabou. Dali pra frente ele não vai ter aquilo mais. Faz sentido? Faz sentido, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre reflito bastante. Complemento ali, sim. Tá. E bom, gente, entrando agora um pouco mais na visão que vocês têm hoje do seguro de vocês, né? O Júlio, só vou chamar ele de Júlio, comentou que você conheceu a Prudential lá na época que você estava no São Paulo e tal. Que o cara explicou diferente. Que o cara explicou um pouco talvez diferente. ele não tenha explicado diferente, mas eu entendi. Pelo que eu entendi, Exato. o cara não explicou mal. Não. Entendeu? Cada live plan é uma live. Okay. Por isso que eu acredito muito no poder da narrativa, justamente por isso. Mas qual que era a visão de vocês antes, né, de ter a policy hoje que vocês têm na Prudential? O que mudou a partir do momento que vocês sentaram com o Fê para conversar? Eu, principalmente, que nunca tinha tido contato com nada disso, a minha ideia era um seguro de morte. Né? Mas é o que eu falo, não é um seguro de vida, é um seguro de morte. Se eu morrer, eu vou receber um dinheiro. Eu não, né? Que eu já vou ter morrido. Mas. Não vem me cobrar, né, mano? Então, cadê meu dinheiro no sinistro? Exatamente. Eu fiz o caixão com era mais ou menos isso. Isso. A minha ideia de ter né, tipo um seguro de morte. Morri, e aí? Aí minha família vai receber algum dinheiro e principalmente não vai ter que se preocupar com os gastos que tem em decorrer da morte, né? Que morrer é muito caro. E era só a minha ideia. E conversando com Minas, quando a gente fez a reunião, eu consegui entender que aquilo ia cobrir necessidades em vida, e era muito mais valioso em vida, porque eu posso ter muito mais problema viva do que morte. Mas a probabilidade de a gente ter mais necessidade... Não, mas é verdade, cara. Por mais que a morte é a única certeza que a gente tenha, talvez o impacto seja talvez até menor financeiramente na nossa ausência completa do que na nossa ausência parcial. Exatamente. Com a morte eu não vou sofrer financeiramente. Quem vai sofrer são minha família. Se eu isso. Pensar assim. Não, você tem... Se pensar que na tua casa os gastos, vamos colocar aqui, 40% a cá, 40% você, 20% o Léo, se você falecer, vocês têm que preocupar com 60% da conta, tá ligado? Então assim, agora se você ficar doente, o gasto continua em 100%. Entendeu? É isso que eu quis dizer. E talvez até aumente. Talvez até aumente. Exatamente. Tem os gastos que eu vou gerar que também. você vai gerar, exato. Isso, exatamente. E acho que é mais essa ideia de pensar em tudo
todo tipo de problema que pode ser resolvido, que é o que a gente pensou. E se acontecer alguma coisa com a minha mão, com a minha perna, se eu perder a audição, se acontecer alguma coisa, se eu ficar doente, se eu tiver Alzheimer, todo esse tipo de coisa. Porque acho que a probabilidade, né, sendo franco, a gente é jovem, a probabilidade de eu morrer é pequena. Mas nesse Hoje meio... sim, também. hoje sim. Mas muita coisa Olhando pode no longo acontecer prazo. a longo prazo que eu fico pensando, pô, eu tenho um filho, olha o tipo de problema que eu vou gerar pra ele se acontecer alguma coisa comigo. Que talvez seja muito pior do que morrer, ficar acamado Sim. e ter muito mais custo e muito mais despesa e muito mais trabalho do que em si. Então isso mudou pra mim completamente, eu não tinha a menor noção. Eu pensava em seguro de vida como seguro de morte, não é de fato de Acelerar vida. essa sim. Legal. Eu até brinco que se fosse pra ser só de morte, ele chamaria seguro de morte e não de vida. Né? Mas, porra, animal. E aí? Bom, pra mim, voltando lá, como eu falei, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, que eu conhecia a Prudential, e aí, não vou falar que hoje que eu me arrependo, mas eu deveria ter feito naquela época, porque além de questões financeiras que interferem, o principal motivo que me fez hoje com fazer isso, quando o Fê me apresentou todos os gráficos e tudo, foi a vida do Léo. Mas, ao mesmo tempo, inclusive quando ele veio falar comigo, ele falou, queria te apresentar, não sei o que, eu falei, pô, já conheço e hoje já estou interessado. Porque eu já conhecia, achava um produto muito bacana, falei isso, inclusive, mas não fez sentido para mim na época, mas hoje eu penso, por que não fez sentido para mim na época? Era um gasto pífio que eu ia ter, que, aliás, eu gastava em um fim de semana numa balada mais do que eu ia gastar Exatamente o que você fala. por Se você mês. tira um iFood que você paga. Exato. Esse é um negócio que eu falo, cara. Abre o seu extrato do cartão de crédito e você arrancar um iFood pra você ver se você não consegue pagar. Era menos por mês do que um fim de semana de balada. Naquela época eu ia pra balada, sei lá, quase que de segunda a segunda. E. Exato. Era uma balada de quase segunda. Era uma. E além do que eu pensei, como que eu conseguia fazer isso, né? O corpo que eu tinha. É o limite Então físico que a gente tá falando tanto aqui. Por isso que eu tenho tanto cabelo branco hoje. Então, foi quando eu fiz e pensei, por que eu não fiz naquela época? Então, não fazia sentido pra mim uma coisa que hoje não faz sentido não fazer sentido naquela época. Então, se eu pudesse ter feito... Se você pudesse ter viajado no tempo, voltado lá pro CT de São Paulo, hoje... Não, eu teria feito, porque... Não só pensando no meu futuro, mas... aliás, não só pensando no meu filho, mas no meu futuro também. Então, eu sou uma pessoa que me cuido, me considero uma pessoa muito saudável. Por exemplo, não fico doente, não entro no hospital desde os meus 16 anos. Não tomo um remédio desde os 21. Vou fazer um adendo. Quando o Fábio for entrar, assim, pra quem já é cliente sabe, né? A gente tem que perguntar umas questões de saúde. Nossa, essa história é ridícula. Eu falei assim, Fábio, qual que foi o último médico que você foi? Ele falou assim, cara, acho que eu tinha 11. Não, mentira, eu fui no ginecologista. Não, Foi no ginecologista. Eu tinha uns 13, falando, caralho, Fábio, você tá brincando. Não, minha mãe me levou e tal. Eu falei, mãe, depois disso você não foi? Cara, eu fiz um acompanhamento com o Dakar aqui, que não sei o que, lá no cima do Léo, o cara queria perguntar os negócios. Porque precisava apresentar o exame de sangue, né? E aí Acho você que perguntou, mas quem foi que te pediu esse exame de sangue? Eu falei, o ginecologista da Ginecologista cara. da cara. Eu fui, eu coloquei lá na proposta, Fábio, não sei o que, ginecologista. Passa no ginecologista. Não, eu coloquei, você tem que Mas colocar é isso a última consulta que o cara fez. Aí, mano, o cara da Prudente me ligou, falou assim, ô brother. Juro por Deus, ele me ligou num dia e falou assim, ô brother, deixa eu perguntar um negócio. Esse Fábio Alves aqui, homem ou mulher? É homem, não. É trans? Que ginecologista, tá ligado? Que não é, né, mano? Que homem que vai. Você colocou qual errado? O sexo ou o médio? Eu falei assim, não, mano, é que ele foi acompanhamento de trabalho de pré-natal e tal. Eu disse, não, irmão, aí você não coloca isso, né, velho? Você vê com o cara que médico ele foi. Aí eu falei, ele foi com 11 anos. Então coloca esse de 11 anos, é melhor do que colocar que ele foi ginecologia. Então não fico, mas de realmente fato, não fico foram os doente exames, mesmo, assim. Seus Já foi até últimos. motivo de brincadeira em trabalhos, em locais que eu trabalhei, de eu ser o único da empresa que nunca faltou por doença, essas coisas assim. Eu realmente tenho muita sorte quanto a isso. Então, não me preocuparia tanto com doenças. Principalmente, talvez por isso que na época talvez não fez tanto sentido pra mim. Mas é uma coisa que a gente Tá suscetível. o tempo todo. E, ô Júlio, o gatilho
de ter a apólice veio por conta do Léo. Ele veio logo depois que o Léo nasceu, assim, porra, preciso fazer um seguro? Ou ele veio depois que o Léo nasceu, mas quando o Fê chegou até vocês pra falar? Não, quando o Fê chegou, assim. Claro, na época eu trabalhava com a seleção, então eu viajava muito. E tudo bem que tem o seguro viagem e tal, mas... Sim. Assim, nunca tive medo de avião, mas já teve diversos voos que eu sonhava e acordava com o avião caindo, assim, meus sonhos, assim, diversos. Teve um voo específico que acho que eu devo ter sonhado umas 15 vezes, assim, até participar de guerra eu participei desse voo. e teve um voo específico, uma volta de Hong Kong que foi interminável, e eu lembro que eu virei pro atleta que tava do meu lado e falei, cara, esse voo podia cair porque eu não aguento mais. E aí, Tava muito cansativo. imagina o cara assim, mano, esse pá não, né, velho? Não, e ele tava tão cansativo que ele também falou, puta, é verdade, pra acabar logo esse voo. Então, era um período que eu viajava muito, então comecei a ter essa preocupação. Mas nunca nem pensei em procurar. Entendi. Coisa que era aquela preocupação que você... Tipo, preciso fazer, beleza. Igual quando, sei lá, falar uma besteira, igual quando o sol ia estar grande, você, tem que cortar e nunca corta. Mas no meu caso não acontece A gente isso. vai postergando algumas decisões. A gente vê isso em muitos Tipo, a gente sabe que é importante, mas não toma iniciativa de ir lá Exato. procurar. Mas isso acontece com um monte de Por coisa, isso que cara. foi muita importância o Fê ter trazido pra gente. Acho que o exemplo do Fábio, assim, a Cá nunca tinha tido contato, né? Então, tipo, ela virou cliente porque, pô, a gente conseguiu trocar ideia, conseguiu mostrar, conseguiu entender, que eu acho que é o mais importante, e viu que isso era importante na vida dela. O Fábio, mano, o Fabão já tinha tido contato, na época não fez sentido, pô, E você não sabia que eu tinha tido contato? Não, né? você me contou quando a gente foi trocar ideia. E aí, e nisso você sabia que, tipo, já tava na frente e tudo mais. E aí, eu acho muito legal, muito interessante a visão do Fábio sobre isso tudo, sabe? Porque, tipo, o Fábio é um cara super otimista, ele acha que não vai acontecer nada com ele. Eu tive que brigar pra colocar doenças graves na pós dele que ele não queria. Eu falei, não quer o caralho. Vou colocar e foda-se, você vai ter. Não é que eu não acho que eu não vá ter coisa. Eu acredito que eu vou conseguir trabalhar mesmo se eu ficar doente. Tudo bem, mas eu ia me sentir muito mal de Sim, ser um sim, grande entendo. amigo meu e eu não ter ajudado num momento tão complicado. E aí, cara, eu acho que é muito legal. Tipo, a gente vê tudo isso do Fábio, tá ligado? Entende? E assim, ele fez a apólice. Sim. Porque isso prova, mais do que qualquer outra coisa, que o seguro de vida dele, a apólice que ele tem, é a maior prova de amor que ele tem com a Kai e com o Léo. Tipo, talvez fosse o Fábio até hoje, por mais que ele fosse brother, se ele entendesse que hoje ele é mais maduro, ele precisa, talvez ele ainda não faria. Porque o Fábio é assim, tipo, a gente tá tudo bem, a gente é amigo há muito tempo e eu conheço o Fábio. Só que o Léo e a Kai, assim como toda a família dele, teve essa mudança. Então realmente é um ato de amor. E é um ato de amor muito bonito, eu acho. Na minha opinião. E outro ponto também que não é que você me convenceu, mas Sim. que me fez também fazer o seguro completo da forma que ele estava me apresentando, que ele achava que era o ideal para mim, foi o pensar que, pô, hoje não faz sentido, mas daqui 5 anos pode ser que faça, então eu já vou começar Sim. agora, porque eu já tinha tido essa experiência antes. Você já tinha postergado uma vez e falou, Exato. pô, então não vou fazer O cavalo isso. não passa riado 3 vezes na Não frente. posso ser tão burro assim. Virou corte. E, gente, a gente tá chegando no final. Se tivesse uma plateia, o que eles iam fazer? Se tivesse boa entrevista, o entrevistado ia falar, E todo final a gente pede para os nossos convidados deixarem uma mensagem. E eu gostaria que, assim, vocês tirassem ela do coração de vocês sobre o que vocês acham e o quão relevante seria os semelhantes a vocês, fisioterapeutas, tradutores, intérpretes, é que você faz muita coisa dentro de uma coisa só, né? E pais, principalmente, pais. O que vocês acham que seria de legal essas pessoas ouvirem, de vocês dois? Eu acho que o principal é falar assim, estejam abertos, porque quando a gente fala de seguro, essa coisa, a pessoa já fala assim, ai, lá vem Exatamente essa a cara. preleção. Podia virar meme, né? Sério. Então, assim, estejam abertos, porque a reunião pra mim foi muito legal, foi muito interessante eu ver realmente, eu opinar no que eu queria. Eu lembro que a gente conversou assim, tá, o que você pensa pro seu filho? Intercâmbio, escola particular ou escola pública? E a gente realmente fez uma
projeção rápida daquilo que eu pensava em relação às metas de vida e organizou aquilo e traduziu aquilo num produto. Então, assim, estejam abertos, porque realmente a gente vai precisar. Você pode pensar que não, mas quando a gente menos espera, e é um custo tão baixo, se a gente for pensar do ponto de vista do intérprete, gente, é ridículo. Em um dia de trabalho, eu pago 3, 4 meses do que eu gasto de seguro, com um dia de trabalho. Então, assim, não faz o menor sentido não ter, né? Não faz sentido. Eu também, que não faz sentido você não ter também. Tem gente que não tem, que discorda, mas aí é o que o Fábio falou, né? Sim. E aí? Bom, a frase que o Fê falou sobre é um ato de amor, eu concordo plenamente, porque se eu morrer não vai fazer falta pra mim, mas vai fazer falta pros meus. E pior, se eu ficar doente e não conseguir não ser mais ativo, além de não fazer falta, além de fazer falta pros outros, pros meus, eu vou dar trabalho mais pros meus, né? Isso é uma coisa que eu Detestaria. Não consigo conceber, exato. Então, o ponto que é um ato de amor para mim é você se cuidar e ter esse planejamento. Para quem está passando por esse momento com a gente de estar com o filho pequeno, como foi o principal O gatilho que te fez fazer isso. É uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque não só no que a gente pode fazer falta, mas também no que a gente pode garantir pro Léo, no meu caso pro Léo, que eu lembro que quando ele me perguntou sobre o que mais eu precisava, o que era mais importante de garantir, daí eu falei, eu quero garantir o estudo do Léo até ele se formar e tal. A gente fez uma base de planejamento em cima do que eu gastaria. Sim. Ao longo dos anos com ele. Então é uma garantia que a gente vai dar, que a gente pode Você dar. estando aqui ou não, Exato. isso vai acontecer. Eu sei que o meu pai não teve formação superior, mas ele conseguiu me auxiliar para eu ter a minha formação, e eu espero que o Léo seja mais do que eu ainda. É assim que eu entendo que a gente está aqui. E aí, para mim, um ponto importante do porquê também quis ter filho, que acho que a gente só consegue evoluir com o próximo sendo melhor do que eu. E meu próximo é meu filho. Nossa. Da hora pra caralho. Isso virou corte também. Olha, eu tenho certeza que quem tá no Spotify ouvindo vai pro YouTube agora, depois dessa frase. Querendo saber quem é esse homem maravilhoso que soltou essa pérola linda. Oi, gente, foi um prazer enorme. Obrigado de verdade. Foi um dia muito importante. Foi um dia muito importante pro Planejando Bem. Tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Tá feliz também? Eu tô muito feliz. É a voz da consciência, né? É, a voz da Pelo amor consciência. de Deus. É o Boninho. É tipo Lombardi. Não Cara, vocês... dá pra ver que, de novo, a parada da energia, vocês têm um negócio que é muito prazeroso estar sentado com vocês e conversando. E ver os valores que vocês dão pra família e o quanto altruísta vocês são com a família de vocês, é um negócio que, porra, eles poderiam voltar aqui mais 200 vezes que, cara, eu ficaria 4 horas cada vez conversando com eles. Obrigado mesmo. Obrigada por convidar, foi muito, muito legal. E Gostei muito. principalmente pelas palavras também, que a gente agradece bem, né? Ô, ser humaninho que tá assistindo ou ouvindo, deixa seu like. Vamos lá, tá? Vamos lá. Vamos lá. Será que eu vou errar? Vai. Será que eu vou acertar? Confio em Não, você. deixa eu me concentrar. Deixa seu like, comenta, se inscreve no canal, que isso é muito importante pra gente, pra saber se o Planejando Bem tá sendo relevante. Sim. O Instagram de vocês. Se inscreva, ativa o sininho. Calma, tá aqui, tá na ordem, calma. Não, mas aqui você já Tem foi que ser pra antes, né, lindo? Tem que Se ser inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Ativa o sininho para receber as notificações. Pronto, agora eu posso pedir o Instagram Agora deles? Obrigado. O Instagram de vocês. Pode fazer o dedinho que a Mari coloca. Sim. Tá aparecendo aqui no seu vídeo. Aqui no seu vídeo. @catsolto, KATSOLTO. Cat? Catsolto. KATSOLTO. Desculpa, eu sei que ia bater cat. Catsolto, KATSOLTO. Ah, é que ela fala inglês, desculpa, é verdade. Aqui em inglês é igual o Samsung, A né? gente não entende. É Samsung, ela fala. Não falo.
falo, eu juro É que Cat. não. Mas tá certo, ela tem que falar o inglês correto. Então é Cat. Eu não falo. Ah, porque você Cat fala free. Kátia, é isso? É. Ah, tá, Cat desculpa. free. É, não, eu tinha que ter falado Kátia, as pessoas têm que ouvir, entender. Desculpa, arroba Kátia Souto, K-A-T-C-O-T-O. Isso. E o meu é Juju ou Saudar. Eu prometo. Juju, arroba Juju. Arroba Juju, então. É que eu fiquei na dúvida. Não, e Mas vocês também- soletra, por vocês também favor, meu tão- amor, que as Juju, pessoas não sabem DJU, DJO, perdão. Vocês isso também estão mesmo. com um perfil novo também, que vocês estão levando. Ah, é, tem. que é o Bar com Filhos. Verdade, gente. Que essa é o Pô, nosso isso aí é projeto. novidade A gente não pra falou, mim. verdade, que É, um- esse projeto é massa demais. A gente tá com um projeto novo, é o arroba Bar com Filhos, é bar underline com underline filhos, que É o estamos... que, resumidamente? É recomendações de bares pra ir com filho. A gente ainda gosta de sair, só que a gente gosta de sair com o nosso filho. Puta, que animal, cara. Então a gente Então, procura, a gente Eles vão avalia no lugar, bares avalia. que Entendi. tem uma boa recepção pros pequenos. Mais ou menos isso. Então segue lá, galera. que Lugares Boa. legais que a gente possa Sim. levar o Léo. Porra, que animal. F Bornelli, tá aqui, arroba F Bornelli. Arroba Bruno Toledo LP. Arroba Chip One Produções, que é Chip One. Tem uma professora de inglês aqui que pode me corrigir. E a gente se vê no próximo, motherfucker. Yes. Fechou. Fiquem bem, Beijo. pessoal. Valeu. Valeu.